Então, Amém. já estamos gravando aqui. Eu quero ler uma palavra com vocês, Evangelho de João, no capítulo 4, sobre a nossa amiga, né? A mulher de Samaria, mulher samaritana. E nós vamos ler o versículo 21, que diz assim: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Primeiro eu quero pontuar aqui o escritor, né, o nosso evangelista João. A gente sabe que o evangelho de João é diferente dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E nós conhecemos esses três primeiros evangelhos como os evangelhos sinópticos. Mas quando a gente lê o evangelho de João, ele tem uma diferença básica que para mim é muito importante. O evangelho de João é o evangelho que fala menos de milagres do que os outros evangelhos. Se você pegar Mateus, Marcos e Lucas, existem muitos milagres e muitas parábolas, mas quando a gente pega o evangelho de João, nós vamos ver no evangelho de João muito mais discursos de Jesus, mais narrativas, Jesus falando com pessoas do que nos outros evangelhos. E eu começo a entender que para João, na visão de João, era muito mais importante o que Jesus dizia do que propriamente o que Jesus fazia. E por isso que João, então, ele vai escrever muito mais os discursos, as narrativas, os diálogos, as conversas de Jesus. Nós podemos ver já no capítulo 3, né, o diálogo de Jesus com Nicodemos. No capítulo 4, esse longo diálogo com a mulher samaritana, pois nós temos, logo após a cura do paralítico do tanque de Betesda, Jesus, né, discursando, falando com os judeus, depois com os fariseus, e assim nós vemos vários discursos e também nós vemos longas orações no Evangelho de João e alguns ensinamentos para o futuro, como o Evangelho de João no capítulo 14, depois a oração sacerdotal no capítulo 15. Então a gente vê muito mais o que Jesus falou do que propriamente o que Jesus fez. E é interessante porque quando nós chegamos aqui no capítulo 4, todos nós conhecemos bem a história da mulher samaritana, nós vamos ver que Jesus, em primeiro lugar, ele tem uma técnica de evangelismo que nós precisamos copiar. Jesus era especialista em evangelismo. E a primeira técnica que ele vai usar com a mulher samaritana, ele vai se aproximar dela. E se tu parar para analisar, a gente vai ver que Jesus, ele se aproxima de pessoas que muitos não se aproximariam. Quando nós lemos os evangelhos, isso é interessante. Se Jesus quisesse se aproximar de quem todo mundo se aproximava, ia para Jerusalém. Mas Jesus já vai lá para a Galileia dos gentios, porque Jesus ele ia evangelizar aonde havia uma necessidade. Ele ia falar aonde a sua voz era necessária. Então, a primeira técnica que ele usa é da aproximação. Ele se aproxima da pessoa, como quem não quer nada. Ele chega naquele poço meio-dia, se aproxima daquela mulher. E olha que coisa interessante. Ela já vai meio-dia por dois motivos. Primeiro, porque ninguém quer se aproximar dela. E segundo, porque ela também não quer ver ninguém. Ela vai naquele horário porque ela não quer que ninguém se aproxime e também ela não quer ver ninguém. E quando ela chega no poço, Jesus já está no poço de Jacó, esperando ela. E a segunda técnica que Jesus ele vai usar de evangelismo é que ele vai fazer uma pergunta. Ele faz uma pergunta. Por que ele faz uma pergunta? Porque ele precisa iniciar um diálogo. Então ele vai provocar um diálogo. Mas ele vai provocar um diálogo com a pessoa que vai fazer a pessoa responder. Quando nós falamos de parábolas, né, para é lado, é bola, né, a etimologia significa, né, lançar ao lado.
Jesus conta uma história para fazer a pessoa pensar. E geralmente um judeu, ele responde uma pergunta com outra pergunta, isso é uma retórica, ele faz outra pergunta, ele nunca responde o que a pessoa quer ouvir. Então, geralmente, quando alguém fazia uma pergunta para Jesus, ele respondia com outra pergunta ou lançava uma parábola. E ele era tão inteligente nessa abordagem, porque quando ele lançava a parábola, ele fazia a pessoa pensar. E ele fazia com que a própria pessoa respondesse a própria pergunta que ela tinha feito. Então não era ele que respondia, ele fazia a pessoa responder para ela mesma a pergunta que ela tinha feito. Se você ler as parábolas, você vai ver a técnica de Jesus muito apurada. E essa mulher, ele se aproxima e ele vai iniciar um diálogo com ela. Ele vai dizer assim, me dá água, né? Me dá água para beber. E aqui ele vai, então, comunicar, que a gente chama na teologia, né, da sua natureza teantrópica, da sua hipostase, 100% Deus, 100% homem. Mas por que teantrópica? Porque como homem, Jesus também tinha sede. Então, como que ele vai se comunicar com aquela mulher? Ele vai se comunicar com aquela mulher no nível em que ela está. Por quê? Porque os dois estavam no poço, porque tinham a mesma necessidade. Ela estava com sede, Jesus estava com sede. Então, ele não vai se comunicar com ela de uma maneira superior e nem divina. Mas ele já vai se aproximar dela, mostrando para ela que ele tem uma necessidade, que essa necessidade que ele tem é a mesma necessidade com que traz ela também no poço, né? Ele diz assim, ó, dai-me de beber. Quando ele fala dai-me de beber, ele já sabe a resposta. Por quê? Porque ele é judeu, ela é samaritana. Os judeus e os samaritanos não se conversam entre si, e ela já solta logo a resposta que Jesus sabia que ela daria. Ela diz assim, como tu, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana. Ou seja, Jesus já sabia a resposta que ela daria. E aí Jesus, ele vai então lançar sobre ela uma retórica interessante, porque ele vai dizer assim, ó, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. Agora, olha que interessante. A expressão que Jesus usa não é essa que eu falei. Porque o natural ele é dizer, tu me pediria e eu te daria. Mas se ele falasse, tu me pediria e eu te daria a água da vida, ele estaria comunicando já para ela sua natureza divina. Ele diz assim, ó, tu lhe pediria e ele te daria a água da vida. Porque aqui ele está fazendo com que ela pense já no diálogo. O que ele está falando? Como assim lhe pediria? Se só tem nós dois aqui. Quem é ele? Aonde ele está? Quem é esse que eu pediria água para ele e ele daria água viva? Mas olha que interessante a comunicação. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, o correto seria, tu me pediria. Mas ele diz, quem é que te diz? Eu estou te dizendo e tu lhe pediria a água viva. E olha que interessante, ela diz assim, mas tu não tem com que tirar? O poço é fundo? Tu é maior que o nosso pai Jacó, que cavou o poço, que bebeu dele, que deu água para o seu rebanho? E Jesus diz assim, qualquer que beber desta água, esta água do poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, agora ele já não está falando em terceira pessoa, ele está falando em primeira pessoa, que eu lhe der, olha só que coisa tremenda, que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E agora eu abro um parênteses, porque aqui nós destacamos um evangelho mercantilista. Porque quando aquela mulher escuta que Jesus pode dar para ela uma água que resolveria o seu problema, que ela nunca mais precisaria voltar no poço, quando ela escuta de Jesus que ele poderia resolver o seu problema, que ele poderia dar o que ela precisava, agora ela começa a falar com ele.
de uma forma diferente. Quando ele chega, ela não quer nem ouvir Jesus. Tu és judeu, eu sou samaritana, não quero te ouvir, a gente não se dá, nossos povos não se conversam. E outra, ela está invocando uma guerra de 1000 anos. Uma luta que começou com a divisão do reino. Quando Jeroboão divide o reino, depois, mais tarde, Esdras, Neemias voltam para reconstruir o templo, os samaritanos já estão misturados, vão lá e eles dizem, não, nós não queremos que vocês nos ajudem. E ela está reivindicando algo que não é dela. Uma luta étnica, antiga. Mas quando Jesus diz para ela, eu posso te dar o que tu precisa, aí ela diz, opa, então eu quero. E nos dias em que nós estamos vivendo, a maior prática errônea de evangelismo é essa. Vem para a igreja que Jesus vai te abençoar. Vem para a igreja porque Jesus vai te curar. Vem para a igreja porque Jesus abre porta, porque Jesus enriquece, porque Jesus prospera. É um evangelismo mercantilista. As pessoas estão vindo para a igreja pelo que Jesus pode dar. E quem vem para a igreja pelo que Jesus pode dar, quando Jesus não dá, vai embora. Quando Jesus não faz, abandona a fé. Quando Jesus não alcança o que ele precisa, ele vira as costas e vai embora. Jesus, ele está falando com aquela mulher, e no momento que desperta nela uma necessidade, então ela diz assim, opa, então eu quero dessa água. Já que isso resolve o meu problema, eu aceito. E nos dias em que nós vivemos, isso é comum, igreja. Eu vejo isso todos os dias. Pessoas que não estão buscando Jesus pelos seus pés ou pela sua face, mas estão buscando pelas suas mãos. E se aproximam de Jesus. E quando Jesus não faz, eles se afastam, abandonam. Eu citava hoje C.S. Lewis. C.S. Lewis era ateu. E quando C.S. Lewis se converte ao Evangelho, ainda novo convertido, a esposa dele é acometida de um câncer no fêmur. E ele está orando, a igreja está orando, o pastor está orando pela cura. E quando a esposa de C.S. Lewis não é curada, o pastor, preocupado que ele se desviaria, porque ele era um novo convertido, correu, abraçou, chorou com ele, disse, fique tranquilo, né? Não se desespere. Ele disse, que é isso, pastor? Eu não estou desesperado. Eu aprendi algo muito importante com a partida da minha esposa. As minhas orações não mudam quem Deus é. Mas quando eu oro, Deus muda quem eu sou. Eu entendi. Ou seja, eu não estou aqui servindo a Deus pelo que Ele pode fazer. Eu estou aqui porque eu estou aprendendo quem Deus é. E quando nós entendemos isso, nós nos fortalecemos na fé. Abacuque, lembra que nós falamos sobre Abacuque? Abacuque ficou desesperado. Os caldeus vão destruir Judá, vão destruir Jerusalém, até quando eu clamo, e toda aquela coisa. E Deus não mudou o que ele ia fazer. Aí Abacuque diz, então aviva a nossa vida para nós suportar aquilo que o Senhor vai realizar. E no final, Abacuque, vocês lembram da mensagem, ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, que não hajam ovelhas no curral. E ele vai falando, né? E ele termina. Ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação. É esse o evangelho. Nós precisamos apresentar para as pessoas o verdadeiro evangelho. Não esse evangelho mercantilista. Deus, ele faz se ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Imagine se Jó fosse emocional. Mas Jó, ele nos dá uma lição.
Jó perdeu 10 filhos no mesmo dia. 10 velórios. 10 caixões. Perdeu a saúde. Perdeu todos os seus bens. 7.000 ovelhas. 500 juntas de boi. 500 jumentas. 3.000 camelos. Se coçava com um caco de telha. Mas a Bíblia diz que não perdeu a sua integridade. E ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra. Ele estava preocupado com a sua redenção, não com o que ele havia perdido, com a sua salvação. E quando ele toca nesse assunto com essa mulher, aí ela se interessa. Aí olha o que ela diz, então me dá dessa água, para que eu não tenha mais que vir no poço e que eu precise tirá-la. Aí Jesus vai dar um copinho d'água para ela. Jesus vai dizer assim, chama o teu marido e vem cá. Quando Jesus diz, chama o teu marido, Jesus vai instigar ela e vai trabalhar nela a consciência de pecado. Porque quando Jesus chega no poço, Jesus já sabia quem ela era. Jesus já conhecia a sua imundícia. Jesus já conhecia o seu pecado. Jesus conhecia o nome de cada marido que ela teve. Jesus conhecia toda a sujeira da sua vida. E agora ele vai instigar nela a consciência de pecado. E às vezes nós nos esquecemos de quem nós somos e quem nós éramos. De o quão sujo nós somos. Nós nos esquecemos e achamos que alguma coisa que a gente possa fazer, que algo que a gente possa realizar, uma obra, obedecer alguma coisa, isso pode nos trazer a salvação. Mas por mais que a gente faça, nada que a gente faça é suficiente para nos salvar. Sem que a gente reconheça a nossa imundícia, a nossa sujeira. E quantas vezes nós, na nossa autossuficiência, nós falamos, mas eu sou bom, mas eu faço coisas boas, mas eu obedeço. E sabe por que que muitas vezes nós nos achamos assim? Porque às vezes nós não percebemos o quão longe nós estamos de Deus. Porque somos uma geração que se aproxima muito pouco do Senhor. Uma geração que ora muito pouco, que lê muito pouco as Escrituras, que se consagra muito pouco. E quando nós nos afastamos da luz, nós não enxergamos a sujeira. Você quer ver uma coisa? Olhe para a palma da sua mão. Olha aí. Está limpa, né? Mas coloque ela num microscópio agora. Você teria nojo de quantos micróbios, bactérias, sujeiras que você não enxerga estão caminhando na palma da sua mão. As unhas é um dos lugares mais sujos do corpo humano, por mais que você lave. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Porque nós não estamos olhando de perto e não estamos tão perto de Deus para que possamos enxergar quem nós somos. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Não importa a nossa sujeira, a nossa imundícia, os nossos pecados. Jesus se aproximou de cada um de nós, porque Ele nos ama. Ninguém queria se aproximar daquela mulher, porque era pecadora, porque era imunda. Mas Jesus, sabendo da sua imundícia, Jesus se aproxima dela. E é isso que nós temos que entender aqui esta noite. Não há nada que a gente faça que nos limpe, que nos purifique, a não ser o precioso sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Por mais que eu seja crente, por mais que você diga o pastor é uma benção, por mais que eu esteja nos cultos, nas orações, nas consagrações, nas convocações, eu me cuide, nada disso é suficiente
se não for o sangue de Jesus para me purificar de todos os meus pecados. Quando Jesus diz para ela, chama o teu marido, aquela mulher podia ter virado as costas, ter ido embora, mas ela reconheceu a sua situação. É isso que Jesus quer da gente, que reconheçamos. E ela diz, eu não tenho marido. Jesus disse, falaste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que tu tem não é teu. Quando ele fala isso, agora ela vê a outra face da hipostase. Ela diz, vejo que tu é profeta. Agora eu vejo que tu és um profeta. Uma das coisas que eu aprendi muito cedo, Jesus vê, Jesus conhece, Jesus sabe tudo a nosso respeito. Jesus sabe tudo que eu pensei hoje. Jesus sabe tudo que eu falei, tudo que eu senti, tudo o que eu fiz. Mas mesmo assim ele nos trouxe nessa live para falar conosco, como falou com a mulher samaritana. Ele abriu um diálogo, ele nos instigou, está nos trazendo a consciência de quem nós somos. O evangelho, como diz o pregador, não é nada mais, nada menos de que um mendigo que achou um pedaço de pão está dividindo ele com outro mendigo. Isso é o evangelho. Jerônimo orava 8 horas por dia. As pessoas olhavam para Jerônimo e pensavam assim, esse homem deve ter muitos pecados. E ele pensava com ele quando ouvia isso, não é que eu tenho muitos pecados, é que quanto mais eu oro, mais luz eu trago à minha vida e mais eu enxergo a minha necessidade de ser limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Então é isso, aquela mulher, ela disse, eu sou pecadora. E muitas vezes nós temos uma outra consciência de que está tudo bem, está tudo certo, sou religioso, vou no culto, vou na igreja, está tudo certo. Mas Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim, fiel e digna esta palavra de toda aceitação, que Jesus Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha, que consciência. Eu não merecia estar aqui hoje. Você não merecia estar aí. Mas Jesus não olhou para nossa imundícia. Morreu na cruz quando nós éramos os seus inimigos. E ele espera que nós reconheçamos. Aquela mulher reconheceu. E ela disse, eu não tenho marido. E Jesus disse, porque tiveste 5, e o que tem agora não é teu. Isso disseste com verdade. E a mulher diz, vejo que tu és profeta. E aí ela abre uma prédica, ela diz, os nossos pais adoram neste monte, no Gerizim. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E essa disputa é interessante, sabe por quê? Porque se fosse o templo de Salomão, eu até concordo que não haveria dúvida onde se deveria adorar. Porque o templo de Salomão foi extremamente consagrado a Deus. O templo de Salomão não viu corrupção. O templo de Salomão foi o templo da glória de Deus, mas o templo construído depois do exílio babilônico, até Antíoco Epifânio profanou ele, assando um porco no altar, consagrando o templo de Deus a Zeus. Depois a corrupção, né, com os macedônios, com helenizaram o templo. Depois Herodes reformou o templo, consagrou 12 sumos sacerdotes. Havia uma corrupção tremenda no templo. Na época de Jesus, ela podia dizer, tu quer me dizer que é para adorar naquele templo? Corrompido? Corrupto? E aí vocês ficam brigando porque nós adoramos nesse monte, porque nós nos misturamos com os assírios? Qual é a diferença? Quem é melhor nessa história? Os que adoram aqui porque se misturaram ou os que adoram lá no templo corrupto? Aí Jesus olha para ela e diz assim, mulher, tu crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai? E ele diz, vós adoram o que não sabem.
Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esses tais que o Pai procura. Olha o que Jesus está falando para aquela mulher. Nem no Gerizim, nem em Jerusalém, o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E aqui nós temos algumas lições. A nossa adoração tem que ser verdadeira. Deus procura uma verdadeira adoração. E sabe o que Jay Parker ele fala, e não se assuste no que eu vou dizer? Jay Parker ele escreve e diz assim, ó, a hora do dia que o cristão é mais mentiroso é quando ele está na igreja louvando. E eu parei para meditar, sabe? Porque ele diz assim, a gente está na igreja cantando em espírito, mas estamos na carne. A gente está na igreja dizendo, recebi um novo coração do Pai, mas está odiando o irmão. Esse coração não vem do Pai. Está de mal com alguém, não perdoa alguém. Que coração novo é esse que nós recebemos? Quando nós não amamos, não perdoamos, não estendemos as mãos para os necessitados. E depois cantamos, somos um corpo assim bem ajustado. Bem ajustado no quê? Se é um fazendo fofoca do outro, um contra o outro. Então, Jay Parker diz, quando nós estamos louvando na igreja, somos os mais mentirosos. Porque a nossa adoração não deveria ser o que cantamos, mas o nosso estilo de vida com Deus. E viver o verdadeiro evangelho. Sair dos nossos lábios aquilo que nós vivemos. E ele diz, e eu acho isso muito interessante, quando diz o Pai procura os verdadeiros adoradores, isso aqui é algo muito forte, porque pastor Deus levanta, obreiro Deus levanta, músico para tocar na igreja Deus levanta, porteiro Deus levanta, mestre Deus levanta, levita Deus levanta, mas adorador Deus não levanta, Deus procura. Olha que interessante isso. O Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito. Segunda coisa, adorar com liberdade, porque estamos adorando o Pai, o nosso Pai. É uma adoração com liberdade. Não é uma adoração mecânica. Uns adoram levantando as mãos, outros chorando, outros falando, outros glorificando, mas com liberdade. Porque todo mundo deve ter liberdade de adorar a Deus conforme a sua adoração. Em terceiro lugar, exclusividade. Uma adoração com exclusividade. O que Deus espera é que a gente adore a Ele, que Jesus espera que a gente adore o Pai somente. E não fique criando ídolos. Ídolos para a gente adorar que vão nos afastando do Senhor. Pastor, mas eu não tenho nenhuma imagem dentro da minha casa. Mas idolatria não é só uma imagem. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, que tira o espaço, que nos afasta de Deus. Pode ser uma pessoa, pode ser um bem material, pode ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser a fama. Aquilo que nos afasta de Deus se torna idolatria. E uma das coisas interessantes que eu vejo aqui é o tempo. Porque Jesus diz, a hora é e já chegou. Então, nessa live, o que eu entendo é que o momento é agora. Nós fazemos parte dessa geração que o Pai procura. Nós não podemos virar as costas para esse momento. Nós não podemos achar que isso é para os outros. E por que eu falo isso? Porque tem pessoas que dizem, mas eu sou muito novo. Mas eu sou muito velho. Não, isso não é para mim. Isso é para aquele lá. Isso é para aquele... Não. O tempo é agora. O Pai procura verdadeiros adoradores e a hora é essa. É você.
é sua família. Esse é o momento. O mundo está vivendo um cataclisma. Está tudo desregulado. Todos os sinais da volta de Jesus praticamente já se cumpriram. Nós não sabemos quanto tempo nos resta. E Jesus está dizendo: não adie a sua adoração. Não pense que existe muito tempo para você trocar o seu estilo de vida. Como eu disse, adoração é estilo de vida. Não pense que ainda tem muito tempo para você deixar o pecadinho de estimação, para voltar a fazer o que você fazia na igreja, para assumir o seu ministério, para voltar a evangelizar, para voltar a orar. Não. A hora é e já chegou. E o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E quando a mulher usa essa frase, a história vai para um caminho tão interessante, porque ela diz assim, ó, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos falará estas coisas, nos anunciará isto. E aí Jesus olha para ela e diz, eu sou o que falo contigo. Eu estou falando contigo agora. Agora. É eu que estou falando, sou eu que estou falando. Quando ela ouve isso, os discípulos vêm e estranham Jesus falando com aquela mulher. Só que quando ela ouve isso, aquela mulher já correu para a cidade. Porque ela disse, tu é o Messias? Eu vou lá para a cidade e vou falar para todo mundo que o Cristo, o Messias, está aqui. E ela foi e ela voltou. Agora pensa no tamanho da fonte que Jesus abriu naquela mulher. Porque ela não queria ver ninguém, ninguém queria ver ela. Mas agora a cidade inteira, por causa da palavra que saiu da boca dela, veio ouvir Jesus. E depois que ouviram Jesus, disseram, já não é mais pelo que tu fala, mulher, mas é pelo que temos ouvido dele. E naquele encontro, vou parafrasear, naquela live, daquele dia no poço, Jesus encontrou uma verdadeira adoradora. E ela disse, eu não vou guardar essa água só para mim, não. Eu vou lá, porque tem muita gente que precisa beber essa água. Então, o resumo do que nós estamos falando hoje é nós vamos atender o chamado, nós vamos deixar essa fonte jorrar, ou nós vamos guardar para nós tudo isso que temos recebido de forma egoísta, sem dividir. E eu me lembro de um homem que trabalhava numa fábrica, uma história muito conhecida, não era cristão, sexta-feira, bateu o cartão, foi para casa, domingo foi na igreja, nunca tinha ido num culto, aceitou Jesus, ficou muito feliz. E quando ele estava no culto, ele disse, a primeira pessoa que eu vou falar de Jesus é o meu colega que trabalha comigo na máquina. Quando ele chegou na segunda-feira, bateu o cartão alegre, encontrou o amigo, disse, eu preciso te falar algo muito importante. Eu estou muito feliz, porque eu encontrei a Jesus e agora eu sou um cristão salvo em Jesus. E o amigo disse, mas eu também sou cristão. E ele disse, eu não acredito que você privou a minha vida todos esses anos, trabalhando do meu lado, e nunca me falou do amor de Jesus. Por que você fez isso? E quantas vezes nós temos as palavras da vida eterna, calamos a nossa boca, não anunciamos a Cristo, mas aqui uma mulher que teve 5 maridos, e o que tinha não era dela, depois de receber Jesus, olhou para o céu e disse, aqui tem
uma verdadeira adoradora. Eu vou sair daqui e vou dar água para todos que estão com sede. Vamos orar. Pai, nós te glorificamos por esse momento, por essa mensagem tão simples, mas tão poderosa. Palavras simples como de um carpinteiro, mas poderosas como as palavras do Filho de Deus. Que o Senhor venha cavar esse poço em nós. Que venhamos também, como esta mulher, sair por toda a cidade, anunciando que encontramos o Cristo, o Salvador, o Messias. Abençoa os teus filhos, abençoa a nossa vida, continua nos direcionando. Faz os milagres que são necessários, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um, cada problema, cada dificuldade, enfermidade, necessidade. E eu te peço que o teu Espírito Santo venha agir na vida de cada um, dando vitória, em nome de Jesus. Amém.